A memória dos apóstolos é uma coisa divina ou é uma coisa humana? Eles lembraram de tantas coisas de Jesus porque eles escreveram ou foi porque eles tinham o Espírito Santo com eles? As duas coisas. As duas coisas. Porque eles são assistidos pelo Espírito, né? Então, assim, primeiro é uma memória humana. Então, Jesus se vale deles de certa forma, né? Tanto que em algumas memórias que eles possuem, às vezes parece que não bate, né? Então, por exemplo, você tem um evangelista que conta uma história um pouquinho diferente do outro e tal. Só que a fé que tá contida ali não é interferida pela forma que a história é contada. O detalhe não muda o essencial. Tipo, exatamente. Assim, a substânciazinha pequena ali pode até mudar. Pô, Jesus... o Galo cantou uma ou duas vezes. Exato. Ou então, assim, pô, é irrelevante. O mais importante é aquilo dali. Embora, enfim, a gente na exegese tudo vai falar, não, aparentemente cantou duas vezes. Então, pô. Mas sei lá, não, pode ser que tenha sido. Mas independente disso, o interessante é que o Galo cantou e que negou. E que negou depois. Pedro negou. E você consegue ver verdades ali bem contidas. Como, por exemplo, né? É um vídeo que ainda vai sair ainda no Santa Carona. Mas por que Jesus falou do... Meu Deus, por que me abandonastes, né? Quando João coloca isso no evangelho, ele quer colocar um elemento de fé ali que precisa ser bem claro para as pessoas. Então, quando Jesus vira e fala assim, tenho sede, né? Parece meio besta ele descrever aquilo ali, mas na verdade o que João tá querendo colocar? Que na verdade Jesus é um homem de verdade. Ele é perfeito homem, então ele sente sede, ele morre de verdade, entende? Então, tipo assim, a verdade que tá contida por dentro do evangelho, às vezes pode parecer simplesmente com Jesus falando que tá com sede. Mas essa pergunta é boa também pra gente pensar o seguinte, né? Uma memória, o que causa o que nos motiva a lembrar de alguma coisa? A memória, ela pensando humanamente, ela tá relacionada a uma série de fatores. Então, basicamente, a importância do evento aumenta a probabilidade de ele ser lembrado por mais tempo. Provavelmente, quer dizer, com certeza, o K2 lembra detalhes do dia do casamento. Eu lembro detalhes do dia que o Bento nasceu. Agora, eu lembro detalhes do aniversário do Bento? Lembro bastante. Lembro detalhes do mêsversário do Bento, aí já é menos um pouco. Então, assim, uma coisa mais importante, quando você conhece uma pessoa especial, fala, putz, todos os apóstolos lembram do momento do chamado da vocação, quando encontraram-se com Jesus. São João, ele dá a hora do momento que ele encontra com Jesus. Eu não lembro se era aproximadamente às 9 da manhã, eu acho, alguma coisa assim, da hora, justamente porque é uma coisa marcante. Eu tenho várias pessoas que se eu for falar, eu lembro detalhes quando eu conheci aquela pessoa. Então, pessoas que a gente tem carinho. Então, isso motiva várias lembranças dos apóstolos. Com certeza, a partir do momento que você pega São Mateus, que era um mais instruído e tudo, que escrevia, dos apóstolos era o que tinha capacidade de escrever, foi o primeiro evangelho, né? Então, com certeza, no decorrer do tempo, São Mateus, na verdade, já percebeu desde o início, né? Eu te vi quando você estava debaixo da figueira, a partir daquele momento, São Mateus falou, opa, peraí, esse cara já, enfim, né, acho que ele tem alguma coisa diferente ali, eu não sei o que é esse negócio da figueira, ninguém sabe, velho, ninguém sabe o que é isso, é só Jesus e Mateus que sabem. Exato. Mas uma coisa que foi determinante para ele abandonar tudo e seguir Jesus. Então, com certeza, teve uma coisa ali por trás. E por que é legal da gente falar isso? A partir daquele momento, tem certeza que São Mateus anotou várias coisas de Jesus. Não anotou tudo, porque, enfim, o acesso à escrita era outro. Mas, com certeza, São Mateus anotou o máximo que podia. Exato. Por isso que ele faz muita referência a textos antigos. Uma coisa que eu gosto muito de refletir, assim, às vezes em momento de oração, né, é a revelação oculta. Por mais estranho que seja essa palavra, né? Tipo assim, é revelado, mas tá oculto, né? É porque, assim... Jesus em si, ele é a revelação. Então, em todos os instantes, ele estava revelando a verdade, porque ele é a verdade, né? Só que nem tudo que Jesus fez foi para os evangelhos. A vida oculta de Jesus é um caso desse. A maior parte não foi, São João fala isso lá no final. Muita parte da vida pública de Jesus a gente não ficou sabendo também. Só as pessoas que tiveram contato com Jesus naquele momento. Então, ou seja, tem pedaços da história onde algumas pessoas tiveram contato com a revelação e que toda a cristandade não teve depois. E aí uma coisa que eu gosto de lembrar muito, cara, é que como Jesus ele é 100% revelação, ele é a revelação encarnada, né? Se você pensar Maria fazendo o ato mais ordinário da vida de Jesus, que é trocar a fralda de uma criança. Maria trocando a fralda de Jesus sozinha num quarto, ela tá tendo contato com uma revelação que não foi revelada pra cristandade, só pra ela. Saca? Então, essa experiência dos apóstolos, por que eu gosto de ter essa reflexão? Pra poder a gente ter noção do que os apóstolos viveram. A importância daquilo ali pra igreja. Entende? Então, não é o que Jesus falou, né? É o que Jesus é. Então, na hora que Jesus
Pedro vira e fala assim, tu não me lavarás os pés. Aí Jesus fala assim, se não lavar não terás parte comigo. Aquela história ali, se você for contar, ela tá contando do ponto de vista de Pedro. Inclusive ela tá no Evangelho de Marcos, porque Marcos era discípulo de Pedro, né? Então, nesse sentido, parece que Pedro seria talvez o protagonista da história. Só que aquele relacionamento que ele tava era revelação divina e precisou se tornar público para toda a cristandade. Então, olha só para você conseguir... Se você entrar de cabeça na oração pensando nisso, cara, você fica horas, saca? Pensando, caraca, todo mínimo ato com Jesus era revelação. Por mais pueril que fosse, saca? Todo mínimo instante. E isso é que faz um apóstolo, no primeiro momento. Não, o mais legal é, a gente chega aqui... vamos pensar a gente que tá toda semana reunido, toda quinta-feira a gente tá aqui. Eu sei o tom de voz do K2. Encontrando com o K2, às vezes eu já sei, ele tá animado. Não, ele tá mais bad hoje. Ele tá meio puto. Ou então, não, ele tá animado, tá feliz, recebeu um aumento lá no serviço e tal, tá felizão. Isso aí da gente conviver. O Bundes é a mesma coisa. Chegou, a gente já conhece um pouquinho, conhece o tom de voz, enfim. Conhece o cheiro da pessoa. Os apóstolos conheciam isso de Jesus, velho. Pois é, mano. Putz, velho. Quando a gente para pra pensar nisso, velho. Nossa senhora, fala, mano, velho. Exatamente. E aí, trazendo um paralelo aqui pra perto da gente, pra gente entender como é que funcionava a cabeça deles, a gente tem como referência, por exemplo, o Padre Rafael, que morou com São José Maria Escrivá. Então, sempre que a gente quer saber alguma coisa que talvez os livros não mostrem, o que a gente faz? Pergunta pro Padre Rafael. Vai conversar com o Padre Rafael. Ou então, por exemplo, a gente pegar um ponto de caminho. Agora me fala, quem que é melhor? Eu não entendi um ponto de caminho, saca? É melhor perguntar pro Ian ou pro Padre Rafael? Padre Rafael. O Padre Rafael morou com o cara, velho. Achando o Padre Rafael. Ou seja, imagina agora com relação a Jesus. A gente multiplica infinitamente isso. O cara morou com Jesus. O cara sabe como é que era a voz de Jesus. Ele sabia o que Jesus queria se expressar. Putz, isso é incrível, mano. E outro ponto importante, que você falou da importância, né? A importância do fato na sua vida. Outra coisa importante que eu acho que vai encaixar perfeitamente com o exemplo do Peleco é você ser amigo dessa pessoa. Porque, um fato ruim pode ter uma importância muito grande, porque você vai lembrar disso pra sempre. Com certeza. Mas pra você partilhar isso com o outro, é uma coisa que te fez bem, uma coisa que você não pode deixar de compartilhar com o outro, porque é aquela coisa, depois que você sai do acampamento, do seu ponto de conversão, se você não quer levar Cristo pra todo mundo que você conhece, não foi seu ponto de conversão. Exatamente. E aí aquele ponto, os apóstolos não estavam dispostos a sair da vida deles e levar Jesus pra frente. Eles estavam dispostos a morrer, mano, por isso. Olha o tanto que a mensagem do evangelho era forte na vida desses caras. Porque eles preferiam morrer do que abdicar daquilo que eles viram. Isso é muito forte, mano. Isso é insano, mano.